Olá a todos! Hoje nós vamos continuar o módulo 22, ângulos em polígonos convexos. Esse se encontra na página 400 do caderno 3. Na primeira aula desse módulo, o que nós estávamos investigando? Nós estávamos investigando a soma interna de um quadrilátero. Para isso, o que nós fazíamos? Nós dividíamos esse quadrilátero em dois triângulos e sabíamos que a soma interna dos ângulos, a soma dos ângulos internos do primeiro triângulo é 180 e do segundo triângulo é 180. Dessa forma, nós tínhamos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero era dado por 360 graus. Depois, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer investigações geométricas de modo a chegar numa fórmula fechada. Ou seja, nós temos que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é dado por o número dos seus lados menos 2 vezes 180 graus. E a partir dessa fórmula, nós conseguíamos calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Hoje nós vamos continuar da página 406, medida dos ângulos internos de um polígono regular. Primeiramente, nós devemos relembrar o que é um polígono regular. Então, a questão 1 está embasada neste contexto. A figura ao lado mostra um pentágono regular. Então, esse pentágono se trata de um pentágono regular. Procure lembrar quais características um polígono precisa apresentar para ser chamado de regular. Verifique a resposta consultando o seu glossário. Em seguida, escreva essas características no espaço abaixo. Então, nós temos que esse polígono é regular, pois todos os lados possuem medidas iguais, e todos os seus ângulos internos possuem também medidas iguais. No item B, ele pede, calcule a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono. Então, como nós sabemos, a soma dos ângulos internos é dada por n menos 2 vezes 180 graus. Então, aqui, como nós temos que o número de lado é 1, 2, 3, 4, 5, nós temos que 5 menos 2 dá 3, vezes 180 graus, dá 540 graus. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Quanto mede cada ângulo interno de um pentágono regular, registre seu raciocínio. Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos é 540 graus. E nós temos que esse pentágono regular possui 5 lados. Logo, nós temos que 540 dividido por 5 dá igual a 108 graus. O nosso raciocínio foi obter a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Seguindo esse raciocínio, nós conseguimos responder o item 2. Considere um polígono regular com n lados. Se a soma das medidas de todos os ângulos internos desse polígono é igual a SI, qual é a medida de cada ângulo interno? Então, nós sabemos que SI é a soma dos ângulos internos, e nós vamos dividir por n. Pois nós sabemos que nosso polígono regular tem n lados. Chamando de AI a medida de cada ângulo interno desse polígono regular, escreva no espaço abaixo a fórmula que permite calcular AI a partir de n. Então, aqui nós temos que AI, que é a medida de cada ângulo interno, é dada por a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, e como nós sabemos, SI é dado por n menos 2 vezes 180 graus dividido por n. Logo, o que nós temos? Nós temos que a medida de cada ângulo interno de um polígono regular é dado por n menos 2 vezes 180 graus dividido por n. Então, agora, fica fácil para a gente saber a medida de cada ângulo interno de um polígono regular. Basta usar esta fórmula aqui. Agora, nós vamos começar a aplicar essa fórmula. Calcule a medida de um ângulo interno dos seguintes polígonos. Hexágono regular. Então, nós temos que a medida do ângulo interno vai ser igual. O hexágono regular tem 6 lados, então vai ser 6 menos 2 vezes 180 graus, dividido pelo número de lados. Então, isso vai ser 4 vezes 180 graus, dividido por 6. Que isso nos dá 120 graus.
Então, agora nós vamos continuar na página 407. Lembrando que ele quer saber a medida do ângulo interno do octógono regular. Então, nós sabemos que é dado pela essa fórmula. O octógono tem 8 lados, então nós temos que isso daqui se trata de... Logo, nós temos que o ângulo interno de um octógono regular é dado por 135 graus. Agora, nós teremos um polígono regular que possui 16 lados. Logo, nós temos que se trata de 157,5 graus. 157,5 graus. Mas nós temos que a subunidade dos graus são os minutos. Ou seja, nós sabemos que 1 grau corresponde a 60 minutos. Logo, meio grau corresponde a 30 minutos. Logo, nós podemos escrever 157,5 graus da seguinte maneira: 157 graus e 30 minutos. Item 2. Considere o hexágono regular rápido, representado ao lado. Calcule a medida de alfa. Então, ele quer saber a medida desse ângulo aqui. Sabemos que esse hexágono é regular. Então, a medida dos ângulos internos é dada por... Logo, a medida de alfa é dada por 120 graus. Na letra B, ele pede o seguinte: escreva a propriedade dos ângulos de um triângulo isósceles que você estudou no início deste ano. Se necessário, consulte seu glossário. Então, nós temos que, em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados de medidas iguais também têm medidas iguais. Então, essa propriedade está nos dizendo que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui possuem medidas iguais, pois eles são ângulos opostos aos lados das medidas iguais. Agora ele pede para a gente calcular beta. Como esses dois ângulos são iguais, e nós sabemos que o alfa mede 120, o que nós temos? Nós temos que beta mais 120 é igual a 180 graus. Então, nós temos que 2 beta vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. Então, o beta vai ser 60 graus dividido por 2, que dá igual a 30 graus. Então, nós temos que esse ângulo e esse ângulo medem 30 graus. Letra D. A diagonal RI divide o hexágono rápido em 2 polígonos congruentes. Então, nós temos que essa diagonal aqui divide os 2 polígonos, divide o nosso hexágono em 2 polígonos congruentes. Assim, qual a medida do ângulo ARI? Ele quer saber a medida do ângulo ARI. Como nós temos que a diagonal divide o hexágono em 2 polígonos congruentes, nós temos que a medida do ângulo ARI é a metade de 120. Então, nós temos que a metade de 120 é igual a 60 graus, pois essa diagonal está cortando o ângulo 120 ao meio. Logo, nós temos que o ângulo é dado por 60 graus. O ângulo ARI. ARI, ou seja, beta mais teta. Agora ele pergunta qual é a medida de teta. Nós sabemos que esse ângulo é beta e esse é teta, esse mede 30, então esse também mede 30, pois 30 mais 30 é 60, e essa diagonal cortou nosso polígono regular ao meio. Item E, qual é a medida de teta? Ele quer saber agora a medida de teta. Mas se nós termos em mente que a diagonal RI divide o hexágono rápido em 2 polígonos congruentes, então esse ângulo aqui mede 60, ou seja, beta mais teta mede 60. Se esse ângulo aqui mede 30, então esse daqui também medirá 30, pois 30 mais 30 é igual a 60. Logo, nós temos que teta vai ser 60 graus menos 30 graus, que é igual a 30 graus. Chegou a hora de vocês seguirem as orientações de estudo e nós nos vemos em nossa live. Bons estudos!